E assim, companheiros, vamos fazendo uma oração, vamos nos elevando, vamos nos posicionando, né, junto a um espaço bendito em que Deus nos concedeu e nos conduziu para que possamos lá, de certa forma, despertar o melhor de nós e ajudar que essa lição seja o fruto repartido e dividido. Senhor da vida e da luz, amado e bondoso Deus, nesse momento de elevação a Ti, nossa gratidão pelo que somos, pelo que temos, pelo que vivemos. Nossa gratidão por esse momento bendito, que com certeza estamos em conexão com o Cristo amigo, com o Cristo amado. Que a nossa Mãe bendita, nossa Mãe divina, nos conceda as bênçãos da paz, da alegria e da amizade. Que ela conceda a sabedoria necessária e o amor suficiente para que todos nós possamos, nessa conexão, fazer com que sejamos hoje instrumentos de aprendizado, instrumentos de orientação, instrumentos de alimentação a todos aqueles que, de certa forma, estarão ligados a nós. Numa conexão bendita, num propósito elevado, nessa força de amor com Cristo, certamente, tudo que for a nós direcionados e recebidos, certamente também faremos com que chegue a todos aqueles que encontrarmos no nosso caminho. Sobre as bênçãos do Mestre, que assim seja e assim seja. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Que bom ouvir a história sobre os templários. E aí eu vou dar seguimento, mas antes disso, vai que não dá tempo no final, quero agradecer ao grupo que vão estar apresentando este trabalho, agradecendo aos professores Paulo, Georgina e Vandelma, que também auxiliam-nos, né, nessa caminhada para poder aprender juntos. E com isso, eu tive aí, agora, nesse momento, que eu não sabia que eram os templários que iriam apresentar primeiro, e falar um pouco sobre a simbologia da cruz vermelha, né? Que nós vemos aí nas imagens, e sabemos que é porque Jesus, ao ser crucificado e morto na cruz, essa cruz, que era um instrumento de tortura da época, passou a ser o símbolo do cristianismo, né? Como as cruzadas, por ser um movimento religioso, tinha por finalidade libertar a Terra Santa dos domínios dos muçulmanos. E eles usavam o símbolo do cristianismo, que era essa cruz vermelha, tanto nas vestes quanto nas bandeiras, até mesmo um crucifixo eles levavam no pescoço. A chamada Terra Santa, por ser um local que, segundo os evangelhos, traz, onde Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Tendo ainda um valor histórico para as três grandes religiões do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Foram, neste período, 9 cruzadas. Portanto, oficiais, nós temos 8. Estima-se de 1 a 3 milhões de pessoas, aproximadamente, terem sido mortas nas cruzadas. Só os cavaleiros templários, eles estimam 20 milhões de mortes. Então, nós vamos partir a nossa apresentação pensando também junto com vocês, por sermos estes soldados do SEI Clarencio, aonde hoje nós temos como finalidade levantar as almas. E como uma frase dita pelo Dr. Ney, nos seus olhos eu vejo vida. E é essa vida que nós vamos resgatar e estaremos junto com você, se chorar ou se sorrir, pode contar conosco, pois nós somos esse mensageiro, sim, do alto, e estamos sob a esta força para dirigir ao bem. E assim eu vou passar
a palavra para o Rui, que vai nos contextualizar um pouquinho da história antes, contar essa história para nós. Ele está aí na denominação de Lina, que é a esposa dele. Então, vamos lá, Rui? Bom, primeiramente, eu gostaria que vocês fizessem uma viagem comigo no tempo. Então, eu vou pegar um pedacinho do Império Romano, vou passar pelas cruzadas, pela importância e significado delas, e vou terminar no Império Otomano. Por quê? Todas essas histórias, elas se misturam e têm um significado muito importante nas cruzadas. As cruzadas elas tiveram uma duração de 196 anos, elas começaram no século XI, no ano de 1095, e terminaram no ano de 1291. E para falar sobre isso, o caráter da cruzada, ele era tanto religioso, quanto político, como militar. Então eu vou fazer algumas fatias aí para vocês entenderem mais ou menos que eram essas cruzadas, sem me aprofundar em cada uma especificamente. Eu vou começar falando da França, porque a França, na época, no ano de 1095 a 1096, a Igreja Católica estava na França, na cidade de Clermont. Esbarrei. Na época era o Papa Urbano II, e ele tinha uma importância muito grande nessa movimentação, tanto religiosa como militar. Nenhum comandante de reinado algum partia para uma batalha ou para uma guerra sem que houvesse a permissão ou apenas autorização ou até a participação direta do Papa. Então a França também tinha essa importância por a Igreja Católica estar ali naquele momento e pela formação dos Templários, que vocês acabaram de falar que surgiram justamente da França. Aí, nesse meio tempo, já havia havido uma dissidência na Igreja Católica Romana, e parte dela tinha ido para a região do Bizâncio, que na época do Império Romano, o imperador Constantino, no século III, foi nessa região e montou a cidade de Constantinopla. E no ano de 313, Constantino se torna o primeiro papa cristão, e aquela terra ficou conhecida então como a cidade do cristão ortodoxo, e do lado ocidental, a Igreja Católica Romana. Então, a partir desse momento em que houve essa dissidência, né, na época existia um imperador bizantino chamado Aleixo I, que estava muito preocupado já com uma força religiosa que já vinha surgido desde o século VII, e que no ano de 630 tinha tomado Jerusalém, a Terra Santa. E já tinha tomado toda a parte oriental, já tinha tomado a Ásia Menor, norte da África, parte da Sicília, parte do sul da França, e já tinha tomado toda a Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha também já tinham domínio árabe. Então o que houve aí foi um acordo entre Aleixo e Papa Urbano II, que eram inimigos na época, para que fossem montadas algumas cruzadas, que se montassem algumas ordens que pudessem combater esse crescimento islâmico na região. E Jerusalém era tão emblemática, era tão importante, que ela foi fundada na região da Judéia 3.000 anos antes de Cristo. E os primeiros habitantes dessa cidade eram os jeruseus, e depois futuramente habitada por cristãos e por judeus. Com o surgimento do Islã, em 630, tomada pelos muçulmanos, até o ano de 1009, a predominância, a convivência era pacífica, mas a partir do ano de 1009, os muçulmanos começaram a perseguir muito cristão e judeu. O que eles faziam? Eles queimavam as sinagogas, queimavam as igrejas, e começou a haver uma preocupação por parte do Ocidente para o Oriente, porque essa força poderia chegar muito bem na Europa Ocidental. Então, qual era a preocupação deles? É que exatamente essa força não chegasse às portas de Constantinopla. E Jerusalém era tão importante que para o Islã, para os muçulmanos, ali era a terra onde Maomé tinha ascendido aos céus. Por isso lá eles construíram a sua mesquita, que chama Al-Quds, significado é a Santa, para os judeus, porque era a terra de Davi, ali era a terra de Herodes e a terra de Salomão, onde estavam guardadas as Sagradas Escrituras, os 10 Mandamentos. E com a chegada do Império Romano nos anos 70, o Império Romano derrubou todo aquele templo, certo? E ficou simplesmente somente um muro ali agora, que hoje é o Muro das Lamentações, onde os judeus fazem as suas orações, as suas peregrinações e as suas lamentações esperando o retorno do Messias, que para eles ainda não chegou.
e para os cristãos, porque foi a terra onde Jesus pregou, onde Jesus caminhou, onde ele foi julgado, onde ele foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Então, com esse crescimento, com essa avalanche muçulmana em direção ao Ocidente, é que começou-se a ter as cruzadas para que, finalmente, essa força não chegasse até toda a parte ocidental. Então, eu vou falar um pouquinho também, gente, sobre a Inglaterra, porque a Inglaterra foi muito importante nas cruzadas. A Inglaterra se tornou país no ano 927 depois de Cristo, e ela tinha apenas alguns reinos, que era Nortúmbria, Wiltshire, Essex, Sussex e também Landin. Então, o rei, na época, o rei Ricardo Coração de Leão, foi realmente o único rei que conseguiu chegar muito próximo de uma reconquista de Jerusalém. Porque no ano de 1099, os cristãos conseguiram retomar Jerusalém novamente, e no ano de 1187, Saladino, o grande sultão, conseguiu retomar novamente para os muçulmanos. Então houve um embate muito, muito feio no ano de 1191, no ano de 1190, e eles conseguiram chegar a algum acordo que até hoje prevalece em toda aquela região ali. Ou seja, desde 1187, nunca mais Jerusalém pôde ser considerada uma terra cristã, né? E eu vou partir um pouquinho mais para frente, eu vou chegar agora até a parte dos otomanos, porque eu vou falar de Constantinopla de novo. Constantinopla, ela em 1453, ela foi tomada pelos otomanos, pelos turcos, né? Que até então era o Império Bizantino, e o seu último imperador ali era Constantino XI, e ali tinha sido feita a igreja mais emblemática, talvez, que exista entre o Ocidente e o Oriente, que é Hagia Sophia, que significa sábia sabedoria, fundada no ano de 537, e que até a entrada dos turcos ali em 1453 era uma igreja cristã ortodoxa, e depois ela se torna a ser mesquita. E no ano de 1931 ela volta novamente a ser uma igreja cristã, né? E hoje permanece ainda com uma grande, ainda a supremacia lá ainda é muçulmana, ela é muçulmana, mas com tendências hoje é laica também, mas com muitos muçulmanos lá ainda, e vai se tornar muçulmana desde em breve, que era o grande medo que lá atrás o cristão, tanto ortodoxo como o católico romano, tinha medo dessa aproximação. Se você considerar todos esses tempos, ainda existe uma cruzada muito grande hoje lá, que são os israelenses, né, com os palestinos, Israel de 1948, a Palestina de 1988, que ficou dividida no meio de Jerusalém. A Jerusalém Oriental hoje pertence à Jordânia e Cisjordânia, onde está a mesquita, e o lado ocidental, onde estão os judeus e os cristãos. Gente, tentei viajar no tempo aqui, é muito complexo falar sobre isso, porque são várias épocas, várias situações, né? Mas a grande finalidade da cruzada realmente foi impedir com que esse crescimento muçulmano abrangesse toda a parte ocidental, e hoje talvez nós estivéssemos aqui falando árabe, não português, né? Porque realmente o crescimento, a força dessa religião foi muito grande, desde os árabes, desde os sarracenos, que eram aquele povo nômade que vivia entre a Síria e a Turquia, e se cresceu uma grande força que estava dominando realmente essa parte. Então, a minha parte é isso. Eu gostaria agora de chamar a Sandra. Eu vou falar para vocês sobre a primeira cruzada, que aconteceu no período de 1096 a 1099. Portanto, no ano de 1096, teve início a chamada Cruzada Popular ou Cruzada dos Benditos. Esta cruzada foi considerada um movimento extraoficial. Ela foi liderada pelo monge Pedro de Eremita e pelo cavaleiro Gualtério sem haveres. Muitos homens de origem camponesa, sem treinamento de combate, se juntaram a uma procissão. Quase 40 mil pessoas, e entre eles estavam mulheres e jovens, sem preparo para lutar. Essa grande marcha criou enormes problemas.
Eles não tinham como alimentar-se a todos durante os meses da viagem. A falta de disciplina para esse exército irregular causou um excesso de violência e muitos vilarejos foram saqueados e destruídos. O acontecido não tinha nada a ver com o objetivo original da campanha militar, que era libertar Jerusalém do domínio muçulmano. No final, a campanha ousada popular sofreu uma derrota humilhante contra exércitos e turcos, e milhares de cruzadas perderam suas vidas antes mesmo de chegar a Jerusalém. Alguns meses depois, ocorreria a primeira cruzada oficial, a dos nobres ou dos cavaleiros, um movimento que foi instigado pelo Papa Urbano II. Desta vez, ela era composta por mais de 30 mil guerreiros profissionais, incluindo 5 mil cavaleiros. A luta entre cristãos e muçulmanos se prolongou por 2 longos anos. Em 1099, Jerusalém foi capturado pelas cruzadas. Esta grande vitória ficou marcada pela crueldade excessiva por parte dos cruzados. Jerusalém foi saqueada e devastada. Muitos cidadãos foram executados por serem eles muçulmanos ou judeus. Este ocorrido demonstrou a necessidade de um comando mais eficiente, e para tentar cumprir esse objetivo, foram criadas diversas ordens de cavalaria. Ordem dos Cavaleiros Hospitalares, Ordem dos Cavaleiros Teutônicos e a mais famosa, Cavaleiros Templários. A cidade de Jerusalém ficou sob o comando do rei Balduíno. Os demais territórios conquistados ficaram sob a liderança dos senhores feudais. E os europeus ficaram conhecidos como os Estados Cruzados. Mas a vitória da Primeira Cruzada, marcada apenas o início da Guerra Santa entre os cristãos e os muçulmanos. Obrigada por me ouvirem. Agora, continuando com o nosso amigo Paulo. Boa noite. A Segunda Cruzada ocorreu entre os anos 1147 a 1149. Foi uma expedição bélica dos cristãos do Oriente, proclamada pelo Papa Eugênio III aos cristãos do Levante, em resposta à conquista de Edessa pelo governador muçulmano Zenghi, no ano de 1144. Foi a primeira cruzada liderada por monarcas europeus, sendo eles Luís VII, da França, e Conrado III, da Alemanha. Os exércitos alemão e francês tomaram rotas separadas para a Anatólia, lutando várias escaramuças ao longo do caminho, que são pequenas batalhas, né? As escaramuças. E ambos foram derrotados separadamente pelos turcos seljúcidas, que eram turcos nômades, né, da região. Essa cruzada foi considerada um fracasso absoluto, pois, além de não reconquistarem Edessa, nem nenhuma outra praça, deixaram o reino de Jerusalém em uma posição política mais fraca na região, ao atacarem a cidade-estado independente de Damasco, que, pontualmente, se aliava aos ocidentais, contra outros líderes muçulmanos mais poderosos. Ajudaram a unificação do mundo islâmico do Levante, sob o apelo de Jihad. Isso acabaria por trazer enorme poder a líderes como Noradini e Saladino, culminando com a conquista de Jerusalém. O único sucesso cristão da Segunda Cruzada foi a parte da reconquista da Península Ibérica, com a participação de uma frota na conquista de Lisboa, em 1147, sobre a solicitação de Dom Afonso Henriques
primeiro rei de Portugal. E agora eu passo para a Terceira Cruzada, que ocorreu entre os anos de 1189 a 1192, proclamada pelo Papa Gregório VIII, e ficou conhecida como a Cruzada dos Reis, que são eles: Felipe Augusto da França, Frederico Barba-Ruiva do Sacro Império Romano e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Foi a maior cruzada agrupada desde 1095 e teve a participação de uma das mais poderosas forças da Europa. Eram os cavaleiros germânicos militares, muito bem treinados, né, que eram os cavaleiros teutônicos. Os três reis foram por caminhos diferentes até a Terra Santa. Frederico Rui Barbosa morreu no caminho. Ao atravessar um rio, ele caiu do cavalo e, devido ao peso da sua armadura, ele morreu afogado. Felipe Augusto da França desistiu da cruzada e retornou à terra natal. Ricardo Coração de Leão foi pelo mar, por onde passou grande turbulência. Em 1191, desembarcou no Chipre, por causa de tempestades, e foi visto como uma ameaça pelos bizantinos da ilha, por causa de seu grande exército que desembarcou, causando uma guerra na ilha. Mas os venceu e conquistou a ilha. Depois, a caminho de Jerusalém, enfrentou Saladino e o venceu com um número bem menor de soldados, mas sofreu derrota em Jerusalém, o que levou a fazer um acordo de livre acesso à cidade de Jerusalém, Santo Sepulcro, desde que fossem sem armas. Os territórios conquistados ficaram com ambas as partes. Jerusalém continua nas mãos dos muçulmanos. Ricardo Coração de Leão não conseguiu conquistar a Terra Santa, mas, com o respeito que conquistou do sultão Saladino, conseguiu a autorização para que os cristãos pudessem peregrinar até Jerusalém. E agora eu passo para a nossa amiga Rosana. Boa noite. Vou falar sobre a Quarta Cruzada. A mesma ocorreu entre 1202 e 1204, também conhecida como Cruzada Comercial. O Papa que liderou essa cruzada foi o Papa Inocêncio III, por ser conhecido, respeitado, muito organizado e com muito prestígio com os nobres. A Quarta Cruzada foi apreendida por Balbino IX, Bonifácio II, Marquês Montferrat e também muitos condes e frades. Na Quarta Cruzada, eles partiram de Veneza, com o objetivo de conquistarem Jerusalém. Porém, no meio do caminho, começaram a mudar os seus objetivos, porque para conquistar Jerusalém, eles precisavam entrar pelo Egito, e para isso precisariam passar por Veneza, que queria cobrar deles uma taxa de 85 mil, e eles não possuíam isso. Acharam então melhor conquistar Constantinopla. Por esse motivo, desistiram da conquista de Jerusalém. A Quarta Cruzada também ela é marcada pela liberação do Mediterrâneo para virar uma rota comercial, sendo assim os produtos do Ocidente sendo comercializados do Oriente para o Ocidente. As cidades que se beneficiavam com essa rota eram Gênova e Veneza, cidades que promoveram o monopólio mediterrâneo por muito tempo. Por esse motivo também, Portugal teve a sua libertação dos mouros e dos muçulmanos, fazendo com que Portugal se tornasse um condado portugalense e uma burguesia comercial, ou seja, um entreposto desse Mediterrâneo. Em 1204, os cruzados tomaram Constantinopla e aí fizeram a cidade ficarem
em massacres e sacres durante 3 dias. Recolheram toda a riqueza, o ouro e tudo que possuía de valor na cidade. Mas depois, durante as lutas e incêndios nessa cidade, acabaram por perder tudo. E assim, conclui-se que a Quarta Cruzada foi muito mais para abrirem novos comércios, abrir um momento de poder fazer bastante comércio entre terras e mares, do que propriamente continuar com o objetivo de conquistar a Terra Santa. E fazendo isso, os interesses aumentaram comercialmente e continuaram a prover novas cruzadas, porque comercialmente isso era muito interessante. E assim eu termino a Quarta Cruzada, passando para o meu amigo Rogério. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, senhor. Obrigado pelas palavras. Bem, eu vou falar sobre a Quinta, a Sexta e a Sétima Cruzada, e eu vou falar um pouquinho, entrar um pouquinho entre uma outra, vai ter uma cruzada albigense, tá? Então, a Quinta Cruzada, ela durou apenas 4 anos, ela foi de 1217 a 1221. Ela teve um fato interessante que eu vou relatar no final, mas o objetivo dessa cruzada é que o Papa Inocêncio propôs já em 1215 esse empreendimento. E ele sempre falava em concílio, né? Então ele sempre falava em concílio, que era uma reunião dos papas, né? E isso aconteceu lá em Latrão, em Roma, né? Que é o Concílio Latrão em Roma. E foi um dos mais importantes eventos da Idade Média. E lá se reuniam lá os grandes religiosos, né? Daquele tempo. Bem, a Quinta Cruzada, ela vem especificamente se realizar no Egito, mais especificamente na capital, no Cairo, né? O resultado dessa Quinta Cruzada, atacando o Cairo, eles queriam conquistar e fazer barganhas, né, com os muçulmanos, né, em troca da devolução de Jerusalém. Assim, a Quinta Cruzada, ela se concentrou-se totalmente num porto egípcio, que era numa cidade do Egito, que era em Damieta. E isso ocorreu em 1219. O motivo, né, praticamente, que foi um fracasso essa cruzada também, né? O motivo, especificamente, foi uma estratégia dos muçulmanos. Em 1221, o cardeal ordenou essa ofensiva a Cairo, mas os muçulmanos, estrategicamente, eles foram se retirando e levando os cruzados a uma armadilha. Acabaram ficando sem comida, cercados pelos muçulmanos, e eles tiveram que bater em retirada do Egito para salvar suas vidas. Tiveram também que aceitar, mais ou menos, eles falam de 8 a 10 tréguas, de 8 a 10 anos de trégua, que não poderia ter mais guerras, não poderia ter mais cruzadas. Esse foi um tratado entre os muçulmanos e os cruzados da época, que também não foi respeitada, que a gente vai ver mais lá pela frente. Né? Aqui eu vejo assim que os muçulmanos, por várias tentativas de fazer alguns acordos com os cruzados. Eu queria, dentro agora dessa cruzada, fazer um paralelo a uma cruzada que estava acontecendo no sul da França, no sudoeste da França, que era a cruzada do Albigense, né? Na verdade, ela era contra os cristãos heterodoxos do sul da França, né? E era uma cruzada cátara, que chamava uma cruzada cátara, que era contra os cátaros. Os cátaros, eles foram perseguidos pela Igreja Católica. Os cátaros eram uma seita gnóstica, maniqueísta do sul da França. Gnóstica porque eles tinham conhecimento de tecnologia, libertação do sofrimento através do conhecimento. E maqueísta porque eles acreditavam em 2 deuses, que era o Deus do bom e o mal, né? O Deus bom era os espíritos e o Deus mau era a matéria. Mas eles tinham como práticas o aborto e o suicídio, porque eram práticas que eles acreditavam que através disso eles se libertavam da matéria, então se manifestavam o Deus bom. E como eles estavam crescendo muito, então lá a Igreja Católica decidiu fazer essa cruzada contra eles, que era porque eles estavam crescendo muito e eles tinham uma questão muito forte, que era um juramento entre si, eles eram muito fiéis, né? Um fator interessante nessa cruzada,
nessa quinta cruzada, é o aparecimento, em determinado ponto da história, de Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele era filho de um comerciante. Esse comerciante era muito forte na região e queria que o filho fosse para a cruzada, né? E ele acabou indo para a cruzada, e aí ele se alistou, ele ganhou a sua armadura, ele foi para a cruzada. Na primeira batalha, ele volta como assim, ele não gostava, ele não gostou, ele ouviu uma voz e ele não quis degladiar. Ele não quis degladiar. Então ele volta para a casa do seu pai, e ali ele é preso, ele é pego pelos soldados, né? Que ele deserdou a cruzada, ele deserdou e ele volta e é feito prisioneiro. Quando ele é feito prisioneiro, depois de alguns anos ele fica preso, aí seu pai o libera. Seu pai o libera e aí ele começa a sua vida religiosa. Ele funda lá a Ordem dos Mendigos de Assis, ele fala com o Papa das suas propostas de mendicância, ele funda a sua igreja, e aí ele resolve, mesmo nessa época, acontecendo ainda a cruzada, ele resolve atuar na cruzada, mas como religioso. Então ele ajuda ali os soldados machucados, os ferimentos, ele dá extrema-unção, ele abençoa na hora da partida. Só que ele deixa na igreja dele uma pessoa nomeada por ele para comandar a igreja, que era a igreja dos irmãos mendigos de Assis. Porém, quando ele retorna à igreja, o Papa modificou a igreja dele e quis modificar para arrecadar dinheiro. Então, a Ordem dos Mendigos já não é mais a Ordem dos Mendigos. Isso deixa ele muito chateado. Ele não consegue retomar aquele propósito dele, da fundação da igreja dele. E logo, há algum tempo, ele vem a falecer. Ele adoece, eu acredito que por depressão, alguma coisa, ele adoece e ele vem a falecer. Bom, nessa caminhada de Francisco de Assis, aparece também, durante a história dele, Clara, né? A Clara, que Clara também, hoje nós conhecemos também como a Joana de Anjos também. É muito interessante. A Sexta Cruzada, ela vem de 1228 a 1229. Ela só dura um ano. E em 1228, Frederico II, imperador da Alemanha, chega à Terra Santa. E por casamento ele se tornou rei de Jerusalém. E negociando ali a recuperação, o controle da cidade, mas os conflitos internos próprios que ele causou, ele se enfraquece. Em 1243, eles acabam sendo expulsos da região. E no ano seguinte, 1244, os turcos voltam a tomar Jerusalém. Nessa Sexta Cruzada, marca-se por um dos fatos mais importantes da cruzada. Seu propagador foi excomungado pelo Papa por 2 vezes. Eu não sei como, né? Você excomungado uma vez é excomungado, né? Mas ele conseguiu ser excomungado 2 vezes. Frederico II era o herdeiro do trono de Jerusalém e desejava tomar posse de seus direitos em Chipre e Jerusalém do Acre. Convocou, então, essa cruzada para o ano de 1228. Entretanto, Frederico II era partidário do diálogo entre os muçulmanos, que, em lugar de resolver as questões via guerras, eles resolviam via diálogo. E isso deixou muito chateado lá o Papa, lá, que não gostou dessa atitude dele. Nesse mesmo ano, 1228, o sultão ele envia uma comitiva de paz para conversar com o imperador do Sacro Império, que era adepto ao diálogo. O Papa Gregório IX não gostou, insatisfeito, e excomungou, então, esse nosso amigo aí, o Frederico II, né? A Sexta Cruzada ela conseguiu estabelecer um tratado de paz também com os muçulmanos na Terra Santa. Falando agora da Sétima Cruzada, ela durou 6 anos, 1248 a 1254. Ela foi liderada por Luís IX, ele é o rei da França, que mais tarde seria canonizado por São Luís. A expedição buscava retomar os ideais lá da primeira cruzada que estavam lembrando, que permaneceu durante 4 anos na Síria, mas sem sucesso. Em 1268, o sultão de Barbais, que conseguiria reunificar a Síria e o Egito, expulsou mais uma vez os cruzados da Terra Santa.
Após o fim dos 10 anos de trégua, 1229, que não houve essa trégua porque houve as cruzadas anteriores, uma expedição militar cristã, com poucos homens e poucos recursos, liderada por Ricardo e Teobaldo, que eles eram de Champagne, eles se encaminharam para a Palestina para reforçar a presença cristã nos lugares mais santos. Não pôde impedir, entretanto, que em 1244 Jerusalém caísse de novo nas mãos dos turcos. Em 1255 deu-se o desastre de Gaza. Nesse ano, quando o Papa Inocêncio IV abriu o primeiro concílio de Lyon, o rei da França, Luís IX, posteriormente canonizado como São Luís, expressou o desejo de ajudar os cristãos. Luís IX levou 3 anos para embarcar, mas o fez com um respeitável exército de 35 mil homens. Aproveitou o monarca francês, as perturbações causadas pelos mongóis no Oriente e partiu de Aigis mortos para o Egito, em 1248. E ele escalou o Chipre em setembro de 1248, atacando o Egito. Em 1249, um ano após, foi recuperada para os cristãos Damieta, que era uma cidade do Egito, que serviria de base para a operação para a conquista da Palestina. Em 1250, quase conquistou o Cairo, só não por causa de uma inundação do rio Nilo e por causa que os muçulmanos se apoderaram e roubaram os alimentos dos cruzados. Olha só que estratégia mais que tem os cruzados. E isso acabou provocando fome e doença entre lá os soldados, né? Uma doença que na época tinha, que era o escorbuto, né? Que era uma falta de vitamina C que causava hemorragia nos soldados. Ao mesmo tempo, Roberto de Artois, irmão do rei, depois de vencer em Almaçoara, foi derrotado devido à sua imprudência também. Muitos erros de estratégias cometeram. Perante esse cenário, com o seu exército dizimado, São Luís bateu em retirada. Porém, o rei Luís IX da França foi feito prisioneiro em Almaçoara, né? Que é uma cidade do Egito, sendo posteriormente libertado após um pagamento imenso de um resgate de 800 mil peças de ouro. Aí, restituição de Damieta, eles tinham que devolver a cidade de Damieta no Egito para os muçulmanos. Só a resistência só por causa de uma resistência da rainha de Damieta que permitiu isso de negociar com os egípcios. O rei Luís IX, livre do cativeiro, seguiu para a Palestina, ele nem voltou para sua terra, em companhia do seu irmão Carlos, e ele permaneceu 4 anos na Terra Santa. Só abandonou a Palestina em 1254, né, 4 anos depois de conseguir recuperar os demais prisioneiros cristãos e ter concluído um esforço de fortificação das cidades francas do Levante. Quando voltou, recebeu a notícia do falecimento de sua mãe, Branca de Castelo. Bom, vejam aqui que essas cruzadas foram mal planejadas, visando somente o enriquecimento de seus reis, né? Esse estudo das cruzadas deixa uma lição para nós, que todos nós somos filhos do mesmo pai, somos essa grande irmandade, independente de cátaros, irmãos, muçulmanos, ortodoxos, cristãos. Eu gostaria de deixar um livro que eu achei muito interessante nesse estudo, que é a visão dos muçulmanos em relação às cruzadas. O livro chama As Cruzadas, as Vistas pelos Árabes. Eu achei interessante, li uns trechos dele, e eu achei interessante essa visão do outro lado, porque a gente conta o nosso lado, né? Mas existe o outro lado também, tá bom? Gratidão pela oportunidade, muito obrigado. E agora eu vou chamar a nossa companheira Rita, que ela está aí com o nome no seu visor de Mauro. Boa noite a todos. A 8ª Cruzada aconteceu em 1270 e ela teve pouca repercussão. O Oriente Médio, nessa época, estava uma bagunça e haviam problemas entre ordens religiosas e comerciantes. Nesse mesmo ano, Luís IX, que era francês, resolveu estabelecer uma nova cruzada. Ele resolveu ir ao Egito para converter ao cristianismo o sultão Baibars e o emir, que era governador da cidade de Tunis. Mas não deu muito certo. Ele foi preso, ele e o filho mais velho contraíram a peste negra e morreram. O outro filho do rei,
que era Felipe o Audaz, fez um acordo de paz com o sultão, voltou em 1271 para a França e foi coroado rei, terminando assim a 8ª Cruzada. Porém, passados alguns meses, teve então início a 9ª Cruzada, que durou de 1271 a 1272. Em 1268, o sultão Baibars do Egito, ele havia reduzido o reino de Jerusalém para uma pequena faixa de terra entre Sidom e Acre. A paz naquela região era mantida pelo príncipe Eduardo, que era filho de Henrique IX, que era rei da Inglaterra, sendo apoiado pelo Papa Nicolau IV. Porém, o príncipe Eduardo ele resolveu ir até Jerusalém para reconquistar aquelas terras. Quando ele chegou lá, ficou sabendo que o pai dele, Henrique IX, havia morrido e desistiu de invadir Jerusalém. Assinou um tratado de paz com o sultão Baibars, voltou para a Inglaterra, assumiu o trono, terminando assim a 9ª Cruzada. Mas afinal, podemos pensar, né? As cruzadas deram certo? Enquanto o objetivo principal das cruzadas de conquistar a Terra Santa para os cristãos, ou mesmo para promover a união entre a Igreja Católica Romana e a Ortodoxa, pensando dessa maneira, as cruzadas fracassaram. E quais seriam, então, as principais causas desse fracasso? Diversas causas contribuíram para isso. Os europeus, eles eram minoria, em meio a uma população muito hostil. A opressão feita à população que era nativa fez com que o domínio fosse cada vez mais difícil. Haviam muitas disputas entre os próprios cristãos, entre eles, e isso contribuiu para enfraquecê-los. As cruzadas também resultaram em milhares de mortes. Inúmeros judeus e muçulmanos da Europa foram massacrados por grupos armados em seu caminho para a Terra Santa. O Papa era incapaz de controlar as imensas forças à sua disposição. Cristãos e muçulmanos, até hoje, têm uma cisma entre si e também não foi possível promover a união entre as igrejas católicas romana e ortodoxa. E houve algum legado? Houve. O legado influenciou a cavalaria europeia e a literatura. Estimulou os contatos econômicos e culturais, que são benefício permanente da civilização europeia. Aumentou o comércio entre a Europa e a Ásia Menor. E a Europa conheceu novos produtos, especialmente o açúcar e o algodão. É importante citar que, na cidade de Jerusalém, foram criados alguns grupos, ou as chamadas ordens de cavalaria, que defendiam a cidade e as pessoas. As principais que foram criadas foram a Ordem dos Monges, que eram monges cavaleiros que lutavam pelas terras sagradas e cuidavam dos peregrinos. A Ordem dos Cavaleiros de Malta, que era encarregada de assistir e proteger as pessoas, exercendo a caridade na população. Davam também dos peregrinos. Esses eram chamados também de hospitalares, e eles usavam roupas pretas para não ficar marcado o sangue quando eles estavam fazendo os atendimentos, então eles usavam as roupas pretas. Existia também a Ordem dos Cavaleiros do Sepulcro, que eram cavaleiros de várias nacionalidades que protegiam o Santo Sepulcro, e a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, que tem origem alemã, é uma ordem essencialmente médica, e a finalidade era auxiliar os compatriotas germânicos. A Ordem dos Cavaleiros Templários, que foi fundada após a Primeira Cruzada. Quando essa ordem foi fundada, ela se chamava Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. E por se estabelecerem no monte do Templo de Salomão, ficaram conhecidos como Ordem do Templo e por templário quem dela participava. Era a ordem favorita da cristandade, famosa, inspirou muitos romances. Cresceu em poder e número de membros. É considerada a mais qualificada unidade de combate nas cruzadas. Gente, Jesus não amava a religião, ele amava as pessoas. E assim, agradecemos a oportunidade deste aprendizado e damos por encerrada a nossa apresentação sobre as cruzadas. Obrigada a todos. Obrigada, professora Sueli. Boa noite. Pois bem, eu posso pedir aí para o Paulo
fazer umas considerações finais em relação à força vibratória que teve as cruzadas no planeta, Ney? Lógico, fica bom. Então vamos pedir para o Paulo, que está no nome de Manu. Obrigada. Bom, se a gente tivesse que fazer alguma correlação com o foco mais voltado para a espiritualidade, eu diria que essa quadra da história, esses 200 anos em que foram realizadas as cruzadas, foi uma fase de padrão vibratório intensamente inferior, bastante baixo, né? Porque a gente viu aí, em todas as exposições, as cruzadas, na verdade, acabavam tendo como objetivo principal, entre aspas, ou aparentemente secundário, razões comerciais, ganância, expansionismo, poder político, né? Então, a justificativa de retomada dos lugares santos chegaria até a ser questionável, né? Porque, de uma certa maneira, viviam uma certa harmonia árabes, muçulmanos, islâmicos, judeus e cristãos antes das cruzadas, apesar de algumas rusgas que pudessem existir. E não se justifica em nenhuma hipótese, né? Coisas que as cruzadas foram feitas e em várias delas foram realizados acordos, né? Entendimentos pré ou pós fracassos militares, como o caso de Saladino, que acabou fechando 2 acordos com os cristãos, com as expedições de cruzadas que lá estiveram. E, aliás, um grande líder. Mas não se justifica, em hipótese alguma, né, o massacre e a morte de milhões de seres humanos por razões expansionistas, por razões comerciais, ou até mesmo pelo domínio da Terra Santa, pelo controle da Terra Santa, pela preservação dos lugares sagrados, que, na verdade, já vinham sendo cuidados desde o imperador Constantino, pela sua mãe, a princesa Rainha Helena, e que estava muito mais próximo de se chegar a um acordo, né? E que se chegou, afinal, e que perdurou durante tantos anos, durante tantos séculos, né? O controle daquela terra foi dos islâmicos até 1917, com a derrota 1918, com a derrota do Império Otomano junto com o Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial. Então, o que a gente pode dizer é que, assim, acho que o padrão vibratório foi um padrão bastante baixo. Acho que forças muito negativas atuaram sobre aquela região, envolvendo a Europa, a Ásia Menor, o Oriente Médio, num processo bastante questionável do ponto de vista, se a gente tivesse que olhar, dos padrões vibratórios que estiveram ali presentes. Então é isso. Agradeço a oportunidade. Obrigada a todos e obrigada a vocês que nos ouviram nesta noite. Vamos fazer uma oração de agradecimento e de encerramento. Eu queria, novamente, agradecer a todos, a cada um de vocês, a todos os coordenadores, todos os participantes, sabe? Estamos aí ligados a outras casas, recebendo todas as forças, né? Todas as forças junto conosco. Eu digo que nós estamos ligados em assembleias. Desejo a vocês uma semana de paz e harmonia. Se liguem à casa, se fortaleçam nesse campo, porque é dessa forma que a gente vê toda esse terremoto, toda essa tempestade passar. Fique firme na energia do Cristo. Ligados ao Sei, estamos ligados ao Mestre, porque é Ele que é o responsável pelo encontro e pela condução de cada um de nós nesse privilégio de trabalho e de estudo que estamos fazendo. Portanto, todos os frutos semeados em cada encontro, em cada trabalho e das nossas mãos, seja ele o plantio, seja ele a colheita,
seja ele plantando as sementes de fortalecimento, de orientação, de apoio, seja ele colhendo todo esse desenvolvimento, esse crescimento. Então, tudo será entregue nas mãos do Mestre amado, porque é o Mestre realmente que devemos tudo que nós somos e a oportunidade de estarmos juntos. Vamos lá, Regina. Queria agradecer ao Mestre Jesus por tanta sabedoria, por tanto aprendizado essa noite. Que todos possam, com a bênção de Jesus, ter uma noite bem agradável após essa aula maravilhosa que nós podemos ter. Jesus esteja na presença de todos vocês, em todas as casas, e agradecendo por tudo dessa noite. E assim encerramos com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vós é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja.